Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a luz do Mestre Jesus, como na leitura, já nos indicou como trabalharmos com essa luz, ela possa também estar agora nos envolvendo a cada um de nós, necessitados que somos dessa luz, uma luz de amor, uma luz que consola, uma luz que nos direciona o caminho, nessa jornada tão importante a qual nós nos encontramos e ao qual nesse momento também no nosso planeta, em todo o nosso orbe, estamos passando por esse momento de pandemia, ao qual as reflexões que aqui serão feitas juntamente da espiritualidade que traz essa literatura que é tão importante para todos nós, para nós também, quando fazemos essa autorreflexão muito importante, colocarmos esse momento ao qual estamos vivendo, para também nos fortalecermos nesse momento de noite, ao qual Emmanuel, aqui vocês vão perceber, vai se referir. É um momento de noite ao qual estamos passando e que precisamos da luz do Mestre, mas ele nos pondera também que necessitamos da nossa luz, a qual todos nós temos. Ninguém está sem luz. Ninguém foi desamparado ao ser criado pelo Pai amoroso sem luz. Todos nós a temos. A questão é o olhar para dentro de nós mesmos. Um olhar luminoso, não um olhar preconceituoso, ou como irá nos dizer Joana, um olhar cheio de imperfeições, a qual nós costumamos olhar para dentro e para fora. Precisamos corrigir isto. E estas luzes, essas indicações, Joana nos fará com seu coração amoroso, envolvendo-nos a todos nós. E vamos começar então com o Evangelho de João, que é no capítulo 8, no versículo 12, ao qual Jesus nos trará então essa mensagem tão importante para todos nós. Ele começa dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E essa será então uma frase que nós vamos, que fez, norteou o nosso estudo e vai nortear aqui os nossos comentários, a nossa conversa, onde vamos compreender por que Jesus se coloca como luz do mundo. É importante nós entendermos isso. Joana vai nos alertar sobre isso também mais à frente, é muito importante. E a literatura espírita, claro, não poderia deixar de ser, principalmente com Emmanuel e Joana, nos mostrando então o que é essa luz verdadeiramente na nossa jornada evolutiva. Para o espírito imortal, o que é essa luz? O que seria não andar em trevas com Jesus? Já aqui, entendendo que sem Jesus estamos andando em trevas, temos que ter já logo de início essa percepção, essa leitura da fala de Jesus para todos nós. E como então características daqueles que se dizem seguidores do Cristo. Então eles vão colocar para a gente um olhar agora, vamos dizer assim, profundo, na fala do Cristo em nós mesmos. Quando nos colocamos como seguidores do Cristo, ou quando nos colocamos como pretensos ou futuros seguidores do Cristo, com essa intenção já renovada em nossos corações de buscar verdadeiramente o Cristo. Mas esse Cristo agora redivivo, o Cristo não que coloca, que aprisiona, como muito no nosso caminhar ocorreu isso na nossa história. Não, agora nós estamos frente a frente com o Cristo libertador, o Cristo que ilumina. Então a primeira reflexão que a gente vai fazer sobre eu sou a luz do mundo, nós vamos aos comentários, alguns comentários iniciais dos amigos espirituais, que eles vão nos falar assim: nesse primeiro momento, os irmãos maiores vão nos alertar para que, olha só que interessante essa leitura, não venhamos impor a Jesus as imperfeições que são características nossas. Essas características do egoísmo, do orgulho e da vaidade,
são umas características nossas que longe passa da condição de um espírito crístico como o nosso mestre. Por que essa fala dos amigos espirituais? É importante isso, porque às vezes nós ainda com esse olhar impregnado das nossas imperfeições, a nossa própria fala, a gente fala assim, se é um pretensioso usar uma fala dessa, eu sou, isso não é orgulho de Jesus? Nós já ouvimos isso aqui no movimento espírita, na nossa casa, nos estudos, e é legal perguntar, se interessar, querer entender Jesus, isso é muito importante. E os amigos espirituais já de início falam assim, não coloque o seu olhar de imperfeições ou suas palavras ainda imperfeitas para descrever um ser luminoso, puro, porque ele é um Cristo, e um ser crístico, vai nos dizer a literatura espírita, é um ser que já está ligado com o Pai, uno com o Pai. Ele não é Deus, mas a ligação dele é tão íntima que ele capta diretamente os pensamentos de Deus. É um espírito, vão nos dizer os amigos espirituais, que jamais vai falir na sua missão. Um espírito puro, como Jesus, nunca vai falir, vai cometer um erro na sua missão. Isso é importante, esse olhar para Jesus, para a gente entender o eu sou. Quando ele chega ali no poço com a samaritana, a mulher samaritana diz, vai vir aí um Messias e tal, e Jesus fala para ela assim, eu o sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Porque Jesus é e sempre será, não tenhamos dúvidas disso. Não coloquemos nossas imperfeições para avaliar um ser crístico. É essa atenção que ele nos chama aqui. E ele fala, é importante salientar que as mensagens do Cristo nunca esteve e nunca estará restrita a tempos e lugares. Não está presa a nenhum rótulo religioso, a nenhum tempo. Muito pelo contrário, é atemporal. Você pode pegar os ensinos de Jesus para a época, vamos pegar as mensagens de Jesus para a nossa época e na vida futura, e nos dizem mais os espíritos, na escala espírita, em degraus bem mais adiantados do que os nossos, estudam o Evangelho do Mestre Jesus. Então, Jesus está em todos os lugares, ou em qualquer tempo que a gente possa querer fazer uma leitura das suas mensagens. Ela é imperecível, eterna, porque nos fala das verdades divinas e eternas, das leis divinas e como vivenciarmos essas leis. Ele nos fala das leis de amor do Pai, universais. Mas o toque de Jesus, a luz de Jesus, que Ele vai dar para todos nós, é como caminharmos com essa luz. Por isso, Jesus, para educar aquele povo, sim, revestiu suas lições com o quê? Com um arcabouço literário e cultural daquela época, para que eles pudessem compreender. Mas agora, o nosso momento, está conosco o Consolador prometido. Consolador prometido por Jesus. E permite agora que todos nós, estudiosos do Evangelho, eles nos chamam essa atenção. Aqueles que buscam, que querem entender, querem estudar o Evangelho, querem conhecer o Cristo. E ao mesmo tempo que conhecemos o Cristo, também vamos conhecer o Pai de amor, ao qual Ele nos ensinou. Então eles nos falam, e extrair através desses estudos sinceros, voltados com o interesse de aprender o Evangelho de Jesus para sermos melhores com os nossos irmãos, ele diz, ultrapassar a forma, as palavras. É necessário que façamos isso. Extrair das lições a essência imperecível, eterna, que vale para os espíritos em todos os tempos e lugares, ou seja, em todas as etapas da nossa caminhada. Então, quando vamos extrair das lições de Jesus, temos que ter esse olhar de espírito puro, desse ser grandioso, que é o arquiteto do nosso planeta. E quando, por exemplo, estávamos em estudo nesta casa e falávamos do odiar pai e mãe,
na literatura do Evangelho, Estranha Moral, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós falávamos justamente disso. Se pegarmos ali a letra, Jesus ele está contradizendo ele próprio. Se ele diz honrar pai e mãe, depois diz odiar pai e mãe, ou nós temos que fazer um olhar de extrair essas lições na essência imperecível de um Cristo. Ou eu vou olhar literalmente aquele texto com o meu olhar cheio de imperfeições. A questão, então, não é o Evangelho. A questão é como eu chego a esse estudo, como eu estudo, como eu interpreto. Está cheio de humildade, de carinho, de respeito àquela literatura, ou eu estou querendo dizer, ó, Jesus quis dizer isso aqui, ó. Como estamos avaliando? Como estamos extraindo? Qual é a nossa relação de estudo com o Evangelho de Jesus? Porque ele nos afirma que é para toda a etapa da nossa caminhada. Toda a etapa. Que etapas são essas? É só aqui no plano físico? Ao qual está nos mostrando aí esse vírus que podemos estar desencarnados a questões de dias, semanas. Aí minha caminhada se foi, não aprendi nada, não aprendo nada, Jesus não me deu tempo, Deus não me deu tempo de aprender nada, minha vida se foi, será que é isso? É esse olhar materialista? Numa lição do Cristo que vai a tempos e lugares? Com a doutrina dos Espíritos, então, nos explica os irmãos, temos agora acesso às falas do Cristo, muito mais claras, sem mistérios, direto. A doutrina espírita ela é direta, a explicação dela para todos nós. Não tem mais mistérios, não temos mistérios de Deus para explicar, não tem mais isso. Agora é direta, é clara, para que ninguém possa atestar ignorância ou desconhecimento dessas lições para o desenvolvimento da sua jornada. Não tem o desculpismo, um hábito que nós costumamos usar impropriamente. Ficamos cheios de desculpas, eu não sabia disso, eu não li. Não, a mídia está repleta de situações que nós podemos fazer uma leitura religiosa do que está ocorrendo, uma leitura crística do que está ocorrendo em nosso orbe, claro, e com um olhar não desanimador, mas com um olhar de entender o progresso, o que é necessário para o momento de trevas ao qual estamos vivendo. Temos que ter um olhar de luz. Esse é o ponto. Esse é o ponto que Emmanuel e João de Ângeles vão trabalhar conosco aqui. Esse é o grande ponto. Jesus, então, ele vem agora nos libertar de um novo tipo de escravidão. Escravidão esta que nos leva ao afastamento das leis divinas. Quando nós ficamos escravos dos nossos interesses materiais, principalmente, e esse é o que mais nos escraviza, a gente sai do trilho, se afasta das leis de Deus. E brigamos e lutamos por isso. E ofendemos e matamos por isso. Então Jesus ele vem libertar. Jesus então apresenta a todos que o ouviam que ele era aquele missionário, era para aqueles na época e é para nós na atualidade, tão aguardado pelo povo. Que ele era o Messias que viria libertar a todas as nações do jugo opressor das nossas imperfeições. Não é a imperfeição do outro, não é a imperfeição de que o planeta foi construído errado, que está tudo errado, não. É nossas imperfeições. O jugo das nossas imperfeições, das nossas paixões, ainda tão vis. Então ele nos fala, eu sou a luz do mundo. Agora nós temos certeza disso. Na verdade, tivemos sempre essa certeza. A espiritualidade ela vem, tipo, carimbar essa certeza em nossos corações e em nossas mentes. Não tenhamos dúvidas jamais do Cristo. Precisamos ter essa certeza para trabalhar com seus ensinos, para receber a sua luz. Porque senão a gente pode se tornar refratário a essa luz que nos chega. Jesus nos diz que quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Porque Jesus é essa grande luz, a proposta é que cada um de nós, então, acenda
a nossa própria luz. Vendo Jesus nos direcionando, acendendo a sua luz por nós, nós também podemos acender as nossas luzes pelos nossos irmãos. E quem vai aprofundar agora nessa questão, nessa segunda parte, que a primeira parte a gente falou um pouco do Jesus ser essa luz do mundo. Essa segunda parte agora a gente vai adentrar com Joana de Ângeles e Emmanuel, que eles vão explicar para a gente esse olhar aqui, nessa frase de Jesus, que quem o segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Eles vão nos dar luz a esse texto de Jesus. E nós vamos começar com Joana, claro, com essa parceria abençoada, mediúnica, juntamente com Divaldo Franco, no livro Atitudes Renovadas. Está logo no início, no primeiro capítulo, essa fala de Joana. Ela nos fala assim: quando Jesus propôs que brilhasse a tua luz, estimulou-te ao sublime trabalho da preservação da claridade do amor e do conhecimento que existe em ti, repartindo com teus irmãos de jornada. Então nós temos sim um conhecimento, nós temos sim uma claridade de amor dentro de nós, ao qual, quando nós compreendemos a fala de Jesus, nos estimulando a caminhar com as nossas próprias luzes, nós entendemos que nós vamos repartir essa luz com os nossos irmãos do caminho. Um trabalhando pelo outro. Juntos. Todos nós caminhando lado a lado. Aí Jesus ainda no texto evangélico vai falar assim: é fácil você dar carinho, dar amor àquele que já convive com você, que você já tem uma relação. Ótimo, ele está dizendo, é isso mesmo. Mas também você vai ter que ter esse mesmo carinho, essa mesma relação de respeito, de educação para com aquele próximo que talvez você não conheça nesta encarnação, mas foi um amigo querido seu de uma caminhada, ou foi um irmão que de repente uma situação qualquer te ajudou. E nós nos cruzamos novamente nesta caminhada. Aí Jesus fala assim: com esse que você desconhece, seja também carinhoso e amoroso, porque ele é um irmão seu do caminho. Claro que é um irmão meu do caminho. Jesus, ele traz luz a essas vidas sucessivas, nessa questão da nossa jornada. A tua luz é conquista sublime, nos diz Joana, dos esforços desenvolvidos ao longo da marcha evolutiva. Não tem como, meus irmãos, alcançarmos essa luz bendita do Cristo numa encarnação só. Porque muitas das vezes, quando nós, com pequeninos erros, ficamos presos, acorrentados, desanimamos nessa jornada. Quantos desencarnes de desânimo? O suicídio fala por si só. Nesse âmbito, nesse caminho, de irmãos que desanimaram, desistiram da vida. Onde a luz? Tem luz sim, meus irmãos. Tem luz para todos. A questão é que Joana nos traz isso, é esse olhar. Precisamos buscar o Cristo em nós. E essa luz, então, desenvolvendo ao longo dessa marcha evolutiva, a tua luz, ela então se torna uma conquista. Olha, ela é uma conquista, nunca mais a perderemos. O que nós conquistarmos como luz dentro de nós, nunca mais perderemos. E é uma força, uma luz sublime dos esforços nossos, que, superando as trevas interiores e exteriores, precedentes, essas trevas interiores e exteriores, elas precedem de período das experiências para a verdade. Olha como ela chama a nossa jornada, nossa caminhada, nossas experiências de vida, ao qual nós desenvolvemos, mas no nosso interior e no nosso convívio exterior, as trevas, por não buscarmos ou não queremos conhecer as verdadeiras luzes do Espírito. Por isso ela fala, isso aí precediu as experiências de vocês para a verdade, para o Cristo. O Cristo é a verdade. Então nós criamos situações que dificultaram olhar o nosso entorno, essa visão ampla que a doutrina nos traz, não numa linha mais
de horizonte que ali termina, mas agora alcance muito maior. Olhamos os orbes planetários e sabemos da vida que ali existe. Há muitos irmãos no mundo aguardando um raio de luz que sirva de sinal de esperança, apontando os rumos. Muitas das vezes ficamos assim: não, minha vida está toda errada, está tudo errado, mas eu não tenho como mudar. Não surge uma luz para me auxiliar. Onde estão os espíritos bons que vão me guiar, vão me ajudar? Aonde estava, muito, às vezes, numa fala infeliz que a gente ouve, quando uma mãe perde um filho, ou um pai, ou seja, alguém, ele diz: onde estava Deus quando eu perdi? Meu filho estava nessa situação, onde estava Deus? Olha que fala infeliz. E olha que Joana fala: ficamos aguardando uma luz. E nossa luz, nós não vamos utilizá-la? Que sirva então de um sinal de esperança. Preciso disso. Os amigos espirituais estão conosco, lado a lado. Bastamos fazer um link, a nossa prece, a nossa oração. Eu disse a uma amiga agora recentemente, numa visita que nós fomos à casa de um amigo, que uma prece, uma oração de uma mãe, e você fala da espiritualidade, não é minha, mas eu só passei a informação, arrombam as portas do céu. Como não há luz, como não há ajuda, como vou ficar esperando vir um raio do céu que me ilumine? Então ela nos diz: herdeiros do amor de Deus, já conseguistes amealhar claridade para espargi-la aonde te encontras. Olha, nós temos luz. Luz de pirilampo? Não importa. Mas é essa luz com que eu vou me relacionar, com que eu vou me colocar na minha jornada com os meus irmãos. Não negue-se ao trabalho de iluminar os caminhos e sombras que já percorrestes. Olha que interessante isso. Eu tenho um trabalho íntimo, moral, um dever, pelo aquele meu caminho que eu já fiz, os caminhos de sombras que eu já percorri. Eu sei das dificuldades daquele caminho, mas eu aprendi com aquele caminho, com a dor. A dor é uma luz para todos nós, porque nos desperta. Aí eu vou utilizar isso como um trabalho de auxiliar aquele também que está caminhando. Essa é uma das missões dos pais com os filhos. Kardec, no Livro dos Espíritos, quando levanta essa questão com os espíritos, sobre o pai falir com o filho, né? Na questão, por exemplo, que ele educa e o filho toma caminhos equivocados, a responsabilidade dos pais, e os espíritos vão responder para eles. O pai, cumprindo o seu dever, mostrando o caminho para o seu filho, ele já é merecedor das bênçãos de Deus. Agora, o filho que não optou, ouviu, mas não, eu quero por esse caminho, escolhi este caminho, vou realizar a si mesmo, é um problema dele. Um pai não precisa ter peso na consciência em relação pelo filho ter se equivocado, a não ser que ele não instruiu em nada aquele coração à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus, ou à luz do bem, ou à luz do amor, que é a luz do Evangelho do Mestre Jesus. Então ela nos diz: deixa pelo menos pegadas luminosas, indicando o rumo que deve ser alcançado por aqueles que se encontram na retaguarda. Podemos auxiliar sempre, podemos ajudar os nossos irmãos de caminhada que estão conosco. Tu foste gerados pela luz, somos filhos da luz, nos diz Joana, e possuís a divina luz em teu mundo interior, e após o teu encontro com Jesus, a luz do mundo, amplias a claridade com sublimes combustíveis do amor e da abnegação. Olha, ela diz assim, ela está nos dizendo, né? Temos essa luz, somos filhos da luz, a luz maior, a luz do universo, Criador de tudo e do todo, Deus. Temos essa luz em nós. Quando encontrarmos com Jesus, com o seu Evangelho, retirarmos ali a essência da sua lição para a nossa vida, estamos em contato direto com a luz do Cristo, nos alimentamos dessa luz em nossas mentes, nossos corações. Olha a lição da Joana. Aí ela fala assim, aí essa luz, ela vai se ampliar, é um amplificador.
vai se tornar um refletor. E ela fala, aí essa luz ela precisa de um combustível, senão ela se apaga. Não é só conhecer o Cristo, não, conhecer o Cristo. Eu li o Evangelho do Cristo 200 vezes, já li o Evangelho do Cristo. Tá bom, mas e o combustível? Mas o que é o combustível? É o amor, é a abnegação. Como na leitura que o Osmar Hack fez na literatura do livro Para Todos Nós. Olha que importante. Esse amor, um carinho, um respeito. Precisamos nos respeitar, meus irmãos. Estamos com ideias cristalizadas em nossas mentes, que quando alguém fala diferente, nós ficamos agressivos. É o nosso calcanhar de Aquiles, numa fala que me tira do sério. Que isso? Se o outro ainda tem um pensamento que não condiz com o meu, então ainda não é um momento da gente estar trocando as ideias que possam se conflitar. Mas existem ideias que são comuns a nós. Deus é uma ideia comum. Ele pensa diferente, na questão de Deus, ele coloca como uma figura mitológica, não tem problema, é Deus. É só uma forma, lembra que nós lemos lá no início? É uma forma, não importa. A essência de Deus, de nossa compreensão pequenina de Deus, mais compreensão esta que nos dá uma luz para vivenciarmos essa relação com os nossos irmãos. Ademais, ela nos diz, não te esqueça dos adversários do bem, que transitam fora da matéria em deplorável estado de perturbação e desconforto moral. Adversários do bem, meus irmãos. Sim, Jesus tinha seus adversários. Quem eram esses adversários do Cristo? Jesus mesmo falou quando perguntaram a ele, mestre, sua mãe, seus irmãos estão ali fora. Aí ele fala, quem são meus pais, meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Olha que lição para todos nós. Então aqueles adversários, eles se colocam ainda, olha, num estado de perturbação, num estado deplorável, vivem na escuridão, não querem a luz, porque a luz, nós vamos perceber com a lição do Emmanuel, vai ser essa luz ela vai brilhar, mas nós vamos ter que olhar para dentro de nós mesmos com essa luz, não é iluminar o outro para ver o outro no caminho, não. Nós vamos ver isso mais à frente com o Emmanuel. É uma luz então que vai brilhar para que eu possa me olhar melhor, possa me compreender, possa entender de onde eu vim. Sou filho de quem? Sou filho da luz. E qual o meu motivo de estar aqui nesse plano de prova e expiação? Qual o caminhar que eu tenho que realizar com tudo isso? Onde eu devo chegar com tudo isso? Isso não é uma luz para todos nós? Então ela nos fala, continua pois tranquilo e faz então que brilhe a tua luz. Eis porque é necessário que brilhe a tua luz, chamando a atenção para o que és, para o que fazes e para os recursos de que dispõe em nome daquele que é o teu guia e modelo. É em nome do Cristo. Quando nós falamos assim, estamos reunidos em nome de Jesus. Quando ele diz, onde estiver um ou dois reunidos no meu nome, ali estarei. 2 ou mais, ali estarei. Não tem problema. É isso aqui, ó. Dispõe em nome de Jesus. Mas dispor em nome de Jesus é um recurso que nós temos que utilizar para que nós possamos dar eficácia à nossa luz. A tua luz, então, nos diz ela, é de procedência espiritual e necessita de ser preservada com os santos olhos do amor e da paz. Então, essa luz que é espiritual, que somos espíritos encarnados, lembremos-nos disso, essa luz do Espírito, ela tem que estar sempre ligada ao amor e à paz. Quando nós saímos dessa ligação, nós começamos a ficar perturbados. Amplia a tua capacidade, então, de servir, ensejando-te mais valiosos recursos de crescimento, a fim de que jamais te ensoberbeças ou distraias no cumprimento das graves responsabilidades que te dizem respeito, de modo a desincumbir-te da tarefa que te cabe, delegada por Jesus. Que brilhe, então, a nossa luz
porque nós temos muitos deveres dentro desse campo das responsabilidades que nós criamos em cada experiência, em cada encarnação. A misericórdia de Deus, o perdão de Deus, não está em apagar as nossas ofensas, as nossas imperfeições. A misericórdia e a bondade de Deus está em dar a nós mesmos, que nós erramos, o direito de acertar. Temos mérito pelo aquilo que vamos realizar. Não ficarmos esperando um raio que venha do céu para me direcionar. Não. Eu tenho a minha luz. E a partir do momento em que eu me colocar no caminho, irmãos queridos que nos amam, não se esqueçam disso, meus irmãos, que nos amam, estão conosco a nos ajudar nessa jornada. E Emmanuel, como não poderia deixar de ser, no livro Fonte Viva, que é através das abençoadas mãos do nosso querido amigo, irmão, carinho muito grande que nós temos pelo nosso Chico Xavier, que ele vem através dessa literatura do Fonte Viva, ao qual ele vai nos trazer lições de luzes para a nossa caminhada. E ele vai falar para a gente, na lição número 74, ele nos dirá o seguinte: quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, ou seja, percebe-se que já está pronto, é como aquela fala dele para Paulo de Tarso, quando foi perguntado a ele se era Paulo realmente, que seria o Espírito que ali levaria à frente as lições do Evangelho, muitos duvidosos, muitos discípulos duvidosos, e ele nos fala o quê? Esse vaso já está pronto. E foi realmente o que aconteceu. Ele só muda o olhar. Há uma transformação nele. Então Jesus, ele nos fala então, não há mais lugar dentro dele, ou seja, deste homem que recebeu a Jesus, não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, ou para a crença sem obras, ou para a fé inoperante. Não. Esse que já recebeu essa luz e que entendeu, ele já começa, no mesmo instante, a trabalhar para o melhor de si mesmo, buscando o entendimento, essa construção de si com o Evangelho de Jesus, e o reflexo disso é onde? No próximo. O próximo não é aquele que a gente diz que vai à casa espírita, que nós aprendemos as lições, aí fala assim, agora eu chegar em casa eu vou ensinar em todo mundo. Todo mundo vai aprender a doutrina espírita, todo mundo vai ouvir, agora eles vão seguir a Jesus pela doutrina espírita. Não. Somos nós que temos que nos transformar. E essa transformação, ela vai se refletir dentro do nosso ambiente, do nosso lar, ou do trabalho, onde for, em carinho, em respeito, abnegação. Entende essa luz chegando, operante, com fé operante? Renova-se, então, toda a conceituação da existência. Não é só da existência física, não. Ele entende toda a conceituação de sua jornada evolutiva. Ele tem um olhar, falar, compreendo, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, envolvendo-nos a todos nós. E feliz daquele que espalha, então, a esperança. Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Esse é o diferencial daquele que já recebe o Cristo. Mas, como ele fala no início, felizes também daqueles que espalham a esperança. São as nossas pequeninas luzes, iniciando essa relação de esperança, de um melhor porvir para os nossos irmãos. Mas aqueles que botam a mão ali na charrua, dia a dia, na luta, e trazem o alimento da alma, esses já compreenderam essa luz do Mestre Jesus. E na lição 87 do mesmo livro, ele vai nos dizer assim: recebestes a luz? Olha que interessante. Recebeste a luz, percebeu, veio com o entendimento do conhecimento do porquê da sua vida. Vale-te então desta revelação, por que não dizer da revelação da doutrina espírita, que te beneficia e santifica o teu caminho espalhando o bem? Claro que a doutrina espírita faz isso com todos nós.
E é para fazer isso com toda a humanidade. A doutrina espírita, ela não é só para os espíritas, ela é para toda a humanidade. Chegará esse momento, os amigos nos falam isso, e ele fala assim: não santifica então o seu caminho? Santifica. Santifica no sentido de quê? De eu virar santinho? Não. Mas santifica no sentido de saber o que é correto eu fazer, o que é correto eu realizar na minha vida e na vida daqueles que me cercam. Santificar é um trabalho árduo, difícil para cada um de nós, que ainda as imperfeições nos dominam. Aí ele vai falar então: tua vida pode converter-se então num manancial de bênçãos para os outros e para si mesmo, e se te aplicares em verdade ao mestre do amor, tudo isso com certeza ocorrerá em sua vida. Então lembra-te de que não és tu que espera pela divina luz, lembra, né? Vamos ficar esperando um raio, né? É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti, pela nossa oração, pela nossa prece, rogando a esses irmãos. Vamos pedir sim. Ah não, Deus conhece minha vida, Deus sabe o que eu quero, o que eu preciso. Não preciso ficar pedindo, precisa sim, porque tem que estar envolvido esse pedido. Jesus vai ensinar isso quando ele nos ensina a pedir, envolvido no melhor sentimento para com Deus. Então cabe sim a nós sim falarmos, dialogarmos com Deus, com a espiritualidade em nossas preces, em orações. E na lição número 105, onde ele diz: sois a luz, agora ele afirma que nós somos luz. Ele vai nos trazer então essa responsabilidade, a qual nós anteriormente também falamos. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base, que é o amor e a abnegação. Então, quando a gente coloca este amor em movimento, que o amor é a caridade em movimento, é a fé trabalhando em prol dessa luz do Cristo que nos chega, então nós vamos o quê? Varrer as sombras de nossas vidas. Então, caminhar com Jesus, a gente já entende aqui que é varrer essas sombras, porque se Jesus é luz, não temos que caminhar. Por isso, aquela frase tão bonita no Velho Testamento, se eu não me engano, é de Davi, me corrijam por favor, mas que ele fala: se caminhar no vale da sombra da morte, onde cairão 10.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas se tivermos ligados a essa luz do Cristo, nós não cairemos. Mas se nós não tivermos, se tivermos só em palavras, as nossas emoções ainda estão desequilibradas, os nossos pensamentos, Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele vai aprofundar isso. O nosso pensamento é a nossa vida. O que eu penso é o que direciona as minhas escolhas na minha vida física e espiritual. É importante isso. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Olha, buscar a Jesus, aonde? No Evangelho dele, dentro de um templo. Onde buscar Jesus? Oferecendo aos outros o meu melhor. Eu estou buscando Jesus. Gente, isso é muito diferente de tudo o que nós vivenciamos em vidas passadas, das crenças religiosas que nós vivenciamos, nos rótulos religiosos ao qual nós nos cristalizamos. Meu Deus, quanta misericórdia por nós, quanto amor por nós. Temos que reverenciar esse Mestre. Reverenciar como? Dando o melhor de nós aos outros. Sigamos auxiliando. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Por que essa discussão? Essas discussões religiosas incabíveis. Não tem fundamento nenhum. Todos querendo tomar posse do Cristo, quando o Cristo é de todos. Deus é do universo. Não só desse minúsculo, pequenino
ponto azul. Lindo planeta, diga-se de passagem. Mas é um Deus do universo. E hoje, os estudos através do Hubble nos dão essa impressão do universo infinito que não tem fim, né? E ele vai nos dizer assim: vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E na lição 121 desta mesma obra, Emmanuel também nos dirá a respeito dessa luz do Cristo, para que as trevas então não nos alcancem. E ele então nos dará essa luz nos dizendo: assim também a mensagem de qualquer procedência. Vou repetir: assim também a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade. Todos os espíritos luminares que aqui passaram pertencem ao coração do Cristo. Como muitos querem separar, não, Buda trouxe o ensinamento primeiro que Jesus. A gente ouve muito falar isso. Buda, um dos grandes trabalhadores do Cristo, ao qual veio sim trazer a sua mensagem. Como ele poderia falar diferente do Cristo? E também não foi compreendido, diga-se de passagem. Então ele nos diz: a mensagem de qualquer procedência nos induz ao bem ou à verdade. É sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma e em nossas experiências, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia do nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Por isso Jesus é a luz do mundo. Por isso Jesus, quando Ele nos dá esse caminho que norteia, nos dá um caminho reto, para que nós possamos atravessar essa jornada na claridade. Mas olha a realidade do nosso orbe, estamos atravessando um momento de trevas. É uma punição de Deus para com essa humanidade indisciplinada. Será? Será? Se estudarmos na ciência espírita, se formos estudar a literatura que André Luiz nos traz, veremos que os vírus são criaturas que elas são criadas com o quê? Com essa energia, com o pensamento que nós emitimos, com fluidos deletérios. Então temos que pensar no que estamos criando para nós mesmos. E pararmos de botar a responsabilidade do mundo que é nossa, que quem está aqui vivenciando o mundo somos nós, em cima de Deus ou de Jesus. Essa é uma forma equivocada, essa é uma forma de trabalhar nas trevas. A luz, ela vai nos mostrar como nós devemos caminhar, como nós devemos proceder aqui nessa jornada, como eu vou emitir mentalmente vibrações ao plano espiritual, que a literatura, o livro espírita, logo no finalzinho do livro espírita, os amigos espirituais recebem essa pergunta de Kardec: como o planeta vai melhorar? Como vai mudar tudo isso? Vamos lá, a última questão do livro dos Espíritos. Os Espíritos falam assim, encurtando bem aqui porque nosso tempo é curto, mas eles falam assim: quando os homens mudarem os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes. Porque enquanto tiver um mau pensamento que possa atrair aqueles espíritos que se vinculam ainda ao mal, que são adversários do bem, ou seja, quando nós aqui encarnados somos adversários do bem, teremos também na espiritualidade adversários do bem. Quando nós nos modificarmos e ligarmos as nossas ações ao amor, à abnegação, esses espíritos não encontrarão afinidade mente a mente, vão ser convidados a um orbe educador, como a Terra o é, para todos nós, mas com uma nova jornada. Entendem isso? Por isso, não podemos colocar a responsabilidade dessas trevas
no Cristo ou em Deus. E ante a luz da verdade também é um tema, a lição número 173 dessa obra, que ele nos fala assim, ele trabalha sobre essa fala do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João 8, capítulo 8, versículo 32, que é uma fala conhecida de todos nós, do Mestre. Então ele vai nos dizer assim: a palavra do Mestre, ela é clara e segura, não tem que ter interpretações equivocadas. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta é: que verdade? Não seremos libertados pelos aspectos, olha só, pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, ao qual nós criamos com nossas imperfeições. Não é essa verdade. Por isso que verdade que o Cristo está falando? O Cristo, quando ele fala da verdade de Deus. Que verdade de Deus é essa? É do universo. É uma verdade universal. Vai ser verdade aqui na Terra, vai ser em Júpiter, em Plutão, na galáxia de Andrômeda, vai ser verdade em onde vocês imaginarem essa verdade do Cristo. Então, ou seja, não é uma verdade que fica aqui provisória, presas às nossas convicções. Aí ele fala assim, dessas verdades que nós somos detentores nos círculos das afirmações apaixonadas a qual nos inclinamos. Nossas verdades são movidas pelas nossas paixões. E essas nossas paixões são cheias de imperfeições, digamos de passagem. E ele vai falar assim: muitos aceitam a verdade e entendem as lições, advogam-lhe a causa, proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Por que ele coloca essa palavra do eterno bem? Porque essa verdade é do Espírito. O eterno é do Espírito. Porque a partir do momento em que nós fomos criados por Deus, nós temos agora a eternidade. Olha como isso é forte para a gente às vezes não pensa muito nisso, mas olha como isso é forte para a gente. Nós fomos criados pela maior força do universo. E nada no universo é capaz de nos aniquilar. Nós somos para sempre. Nós vamos existir para sempre. Nós nunca vamos deixar de existir. Isso é forte quando a gente pensa na essência dessa fala. A gente esquece esse mundo transitório, passageiros, com suas doenças, que muitos ficam com um medo natural, mas ao mesmo tempo desequilibrados, em pânico. Não, somos eternos. Por isso ele fala, o eterno do bem, o Espírito vivenciando as suas vidas infinitas no bem. Por isso ele usa a palavra aqui, eterno. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o quê? Agora, isso que é o ponto dessa verdade vos libertará de Jesus, que Emmanuel vem nos dar essa luz. Que irmão amoroso. A verdade é perceber o sentido da vida. É isso que Jesus estava falando. Por isso que quando o senador lá perguntou a Jesus de que verdade é essa, Jesus se calou. Porque se Jesus fala da verdade dele como espírito, ali naquele momento mesmo, ele já tinha, Jesus não teria nem ido para a cruz, ele matava Jesus ali mesmo. Então Jesus se cala. Ele não tinha condições de ouvir aquela verdade. Olha, isso é amor para com aquele irmão que não compreendia essa verdade. Então essa verdade do sentido da vida, que a doutrina espírita nos traz, clara, sem mistérios, olha, é a verdade do Cristo. E essa verdade vale para qualquer ponto do universo? Obviamente. E ele nos fala, e perceber então, o sentido da vida é crescer em serviço e burilamentos constantes. Então, a partir do momento que eu percebo essa verdade, que eu percebo um objetivo da minha vida, eu vou construir, eu vou crescer, eu quero trabalhar constantemente. Eu quero chegar aonde um espírito pode chegar. E sim, os espíritos falam, tem esse desejo sim. Muitas das vezes nos falam eles, está lá no livro dos Espíritos,
que eles deixam às vezes aqueles espíritos que estão meio desanimados, não querem mais, estão ociosos, deslumbrar mundos mais belos, mais bonitos, para eles falarem, eu quero um dia chegar lá naquele orbe lá. Mas é necessário, como diz uma irmã muito querida nossa, que ela fala assim, mas é preciso caminhar aqui. Você quer chegar lá, mas você está pisando aqui. Então aqui, com esse conhecimento da verdade, eu vou fazer esse burilamento, eu vou me prestar ao serviço, eu vou crescer. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Opa, Jesus me deu uma luz. Jesus me mostrou o que é essa luz em minha vida. Como é o meu proceder, como é o meu agir, como é o meu estar, o meu convívio. Ótimo. Aí agora ele está falando. E qual a minha posição diante de tudo isso? Qual a minha posição diante da revelação da doutrina espírita? É nesse momento que estamos vivendo. Por isso eu disse no início, façamos essa reflexão, esse momento de pandemia que estamos vivendo, com a doutrina espírita. Qual o meu pensamento que estava lá fora? Qual o pensamento que me dominou? Ou que me domina? Que apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, ou seja, ele vê tudo isso, ele percebe tudo isso, ele vislumbra essa glória da realidade, dessa verdade, mas ele só deslumbra. Então aí Emmanuel vai falar assim, ele fala muito, ele vai falar bonito, ele fala muito, e age menos, ou quase nada. Ele fica só nas palavras. Ele está dando aqui um diferencial, não que não seja importante nós termos esse conhecimento e ainda não realizarmos, é uma imperfeição nossa ainda. Mas ele fala assim, agora quem, todavia, ele penetra a grandeza indefinível, olha, agora não, eu quero conhecer o Cristo verdadeiramente, o Cristo da vida, do amor, da luz. Aí ele fala, quem penetra isso, ele age mais e fala menos. Passagem rápida assim, Chico Xavier não fazia palestra não, tá? Fazia estudos lá no Abacateiro, era maravilha, botava para fazer palestra, fazia não, tá? E vamos finalizar então agora com o livro da Fonte Viva, de Emmanuel também, que é uma coleção, né? Todos nós sabemos, são 4 obras, O Caminho, Verdade e Vida, na lição número 180, ao qual ele irá então ainda clarear ainda mais todas essas lições de amor que nos deu, dizendo-nos o seguinte, a lição ela se inicia assim, façamos nossa luz. E Jesus então em Mateus capítulo 5, versículo 16 fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Em meio, nos diz Emmanuel, da grande noite, olha, Emmanuel nos falando, em meio da grande noite, é necessário acendermos a nossa luz. Temos que acender a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. De nos libertarmos de nós mesmos, das nossas imperfeições, daquilo que nos algema a matéria, daqueles sentimentos de ódio e de vingança que nos vinculam aos nossos irmãos, ora eles obsessores, ora nós obsessores. Precisamos nos libertar. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos. Nós temos inúmeras passagens na literatura espírita que, diante de uma situação de dificuldade, que o irmão se coloca naquela atitude de ódio, os espíritos olham com tristeza. Mas eles falam, temos que aguardar o momento de socorrer. Haverá um momento. Mas temos que aguardar um momento. Olha que lição para todos nós. Que ajudam, então, em nome do Altíssimo. E nem também auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Sem nos encontrarmos, sem acendermos a luz em nós mesmos. É como Jesus naquela lição, cego guiando o cego, os dois vão cair dentro do buraco. É isso que ele está falando aqui. Sem luz, nós não vamos conseguir efetivamente ajudar ninguém. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Orai e vigiai. Jesus nos ensinou tudo, meus irmãos.
Orai e vigiai. Orar, entrar em contato com essa espiritualidade superior, amiga que está ao nosso lado, essa luz, como eles nos falaram aqui, pedindo a ajuda, nos colocando como humildes no caminho, colocando para eles a nossa dificuldade, como nós precisamos de ajuda, pelo amor deles, pela misericórdia de Deus, nosso Pai de infinita bondade, que permite que esses irmãos nos ajudem. E vigiai. Vigiar o quê? Vigiar através da luz, dessa luz que clareia o meu mundo interior e me mostra como eu sou, quem eu sou e como eu devo proceder diante da noite escura. Vigiai e orai. E ele nos fala: nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Que é o reino de Deus, senão nós, em consciência plena, de bem-aventurança, convivendo com nossos irmãos? Que é o reino de Deus em nós, em nossas oportunidades luminosas, de contato com um Cristo de amor em pensamento, que é um Cristo ligado ao Pai, agindo nos planos dos mundos, auxiliando os nossos irmãos, que também estão nas pegadas nossas, a qual que nós caminhamos, essas pegadas nos dizendo assim: vocês são reencarnacionistas? Não tiveram experiências de vidas? Esses irmãos também estão vindo, que Deus cria a todo momento espíritos, estão vindo nessa jornada. E nós, com o entendimento, com a aceitação, com a vivência, com a ação da fé ativa, vamos também um dia poder auxiliar esses irmãos que estão também caminhando. Então ele nos fala: podeis falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te enfeitem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso é verdade. E muito do que ele falou aqui nos enche aquele sentimento nosso de vaidade, aqueles títulos, aquelas condições sociais. Isso nos enche. Ele fala: tudo isso é verdade. Pode fazer o espírito que, olha o alerta que ele nos dá, que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Então tudo isso que ele falou aqui são vivências na nossa experiência que atrasam a nossa caminhada. E nós estacionamos em degraus séculos em vivência dessas conquistas efêmeras. Ele vai nos dizer. Ele fala: tudo bem, é verdade. Todavia, avançar sem luz é impossível. É impossível avançar sem luz. Por isso, então, o Mestre nos recomenda: brilhe a vossa luz. Muita paz a todos.